Graça e paz. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, ô glória. É motivo de muita alegria, de muito amor, de muita paz no meu coração, que eu venho aqui hoje deixar uma mensagem para você que está aí do outro lado, que acordou e às vezes se sente esquecido, se sente desanimado e às vezes está até sofrendo por algo. E eu quero deixar essa mensagem hoje para o teu coração. Amém? E a passagem que eu quero falar hoje encontra-se lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que vai falar sobre a famosa passagem O Filho da Viúva de Naim. Acredito que muitos já ouviram falar sobre esta passagem, sobre essa história incrível. E dessa passagem podemos tirar muitas lições para nosso dia a dia, para nossa vida e até mesmo para o nosso conforto. Amém? E aqui nessa tradução que eu vou falar, vai dizer assim, ó. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, que quer dizer jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta visitou e se levantou entre nós. O Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Essa passagem, essa história, ela nos ensina que antes de Jesus chegar à cidade de Naim, ele saiu de Cafarnaum. Aconteceu lá também um milagre sobre a cura do servo do centurião. Só que a distância entre Cafarnaum e a cidade de Naim era por meio de uns 50 quilômetros. Era longe e eles percorriam tudo isso a pé. E eu andei estudando, vendo aqui alguns relatos, que para Jesus chegar naquele exato momento onde estava vendo aquele cortejo, ele poderia ter saído de Cafarnaum bem cedo, e para que chegasse a tempo. E Jesus chegou em tempo. Quando ele está chegando à cidade com os seus discípulos e aquela grande multidão, e ele se encontra com aquela multidão e aquele cortejo, ele se move. Jesus, ele se move com aquela viúva, com aquela mulher. E diz para ela: não chores. Por que Jesus diz isso para aquela mulher? Porque aquela cidade de Naim, que Naim significa aconchego, o povo, eles tinham os costumes.
que quando a mulher ela casasse, né, quem ia cuidar dela era seu esposo, se tivesse um filho, e se caso, né, perdesse o marido, quem cuidaria da mulher era o filho. Então aquela mulher, ela perdeu o seu marido e também logo perde seu filho. O filho dela, aparentemente, uns dizem que a história fala que era um jovem, mas não fala a idade, mas alguns estudiosos falam que aquele jovem aparentemente tinha uns 20 e poucos anos. Ele era jovem, moço de tudo. E é só que ninguém fala do que ele morreu. Só que essa história, ela nos ensina que aquela mulher, ela era humilde, ela era simples, e com a morte de seu marido, o único que poderia ajudar e sustentar ela seria o seu filho. Como seu filho também tinha acabado de morrer, ela estava no chão, ela já não sabia mais o que fazer com a vida daquela mulher. Quem que iria trabalhar, quem que iria cuidar, quem que ia sustentar aquela mulher, porque ela não tinha ninguém para cuidar dela. Ela ia ficar até a morte, ela ia passar fome, ela ia morrer também. Só que aquela cidade, naquela época, devia ter o quê? Umas 180 pessoas, por volta de umas 30 e poucas casas por aí. Hoje não, hoje relata que tem mais de 1.500 pessoas, se eu não me engano. Mas naquela época eram poucas pessoas. E para você ter uma ideia, quando aquele cortejo está saindo para levar aquele jovem, aquele defunto, para ser enterrado, ali está havendo morte. Aquela cidade estava enfrentando uma morte. Quando Jesus sai de Cafarnaum para entrar pela porta da cidade, Jesus é tão lindo, tão maravilhoso e tão impressionante, porque ele levantou tão cedinho e falou: eu vou chegar lá e vou levar vida para aquele povo, vou levar vida de novo. Aquele povo não sabe o que espera por ele. E Jesus chegou em tempo. Ele entra com aquela multidão, ele entra. E nós sabemos que Jesus é a vida. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Nós às vezes ficamos tão entristecidos, tão cabisbaixos, tão preocupados, tão, vamos dizer assim, afastados de tudo. Mas quando Jesus ele chega naquela porta da cidade e ele toca o esquife, porque o esquife é considerado também imundo, né? Não podia tocar ali. Não podia tocar porque era morte, não podia tocar. Mas Jesus, quando ele toca no esquife, e ele fala para o moço, para ele se levantar, e aquele moço levanta e fala, ele está devolvendo a vida, ele está trazendo a vida, ele é a vida, ele é tudo que nós precisamos, tudo, não existe nada que se compare com o que nós precisamos em Jesus. Ele é a vida, ele é a solução, ele é tudo. Aquela mulher recebeu a vida novamente, e não só ela, mas a cidade inteira. Essa é uma grande lição que nós aprendemos com essa história. Lógico, tem muitas lições que nós podemos tirar disso aqui, mas quero deixar isso aqui para você. Amém? Que Deus te abençoe.